esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. A palavra Epifania tem a sua origem no grego, epifaneio, que significa apresentar-se, que significa manifestar-se, que significa retirar o véu que cobre alguma coisa para então revelar. Hoje celebramos a revelação, a manifestação de Jesus ao mundo, aqui representado pelos três reis magos. Os três reis magos que do Oriente vêm seguindo uma estrela e se encontram agora aos pés do menino Deus. A solenidade de hoje, de acordo com o evangelho que acabamos de ouvir, leva-nos a algumas considerações. Em primeiro lugar, a distinção entre Herodes e os reis magos. Herodes também era um rei. Herodes estava ali tão próximo de Belém. Jerusalém fica muito próximo de Belém. De Belém é possível se avistar Jerusalém. E, no entanto, Herodes, estando tão próximo de Belém, não pôde ver o menino Jesus. Enquanto os reis magos, que vieram de tão distante, foram capazes de adorar o menino Jesus.
aqui surge para nós o primeiro ensinamento desta noite. Às vezes, Cristo se revela aos que estão mais distantes. Às vezes, o Senhor mostra a sua face para aqueles que estão mais distantes dele, enquanto tantas vezes nós, que estamos dentro, que estamos diariamente buscando o Senhor, às vezes nós não encontramos. E por quê? Porque o coração de Herodes era um coração fechado para Cristo. O coração de Herodes tinha medo que o novo rei lhe roubasse o trono, enquanto Jesus apenas queria reinar sobre os corações. E Herodes tinha medo que este lhe roubasse o seu trono, lhe roubasse as suas posses. Segundo elemento, no Oriente brilha uma estrela e os reis magos veem aquela estrela e conseguem perceber no brilho diferenciado daquela estrela um sinal de Deus que indica o nascimento de Jesus. Surge para nós uma pergunta: será que apenas foram capazes de ver a estrela os 3 reis magos? Ou será que outras tantas pessoas viram o brilho diferente daquela estrela? Certamente, muitas pessoas viram a estrela, mas somente os reis magos foram capazes de encontrar o menino Jesus, porque somente eles foram capazes de fazer um caminho, foram capazes de iniciar uma estrada, foram capazes de deixar sua terra para se colocarem a caminho da manjedoura de Belém. Outro aspecto que precisamos meditar nesta noite. É interessante que Herodes pergunta aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, pergunta onde o menino Jesus iria nascer. E eles dizem exatamente, citando uma profecia de Miqueias, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Eles sabiam onde o menino Jesus deveria nascer, mas eles não vão encontrar o menino Jesus. Eles somente têm uma fé racional. Eles sabem sim o lugar do nascimento do menino Jesus, mas não se deixam tocar por esse saber. Esse é um saber que fica apenas no mundo das ideias, que não se torna realidade para eles, que não os fazem sair e encontrar o menino Jesus. A fé não é saber algumas coisas sobre Deus. A fé não é conhecer o catecismo. A fé não é conhecer o credo. A fé é transformar em vida aquilo que conhecemos. Senão, a nossa fé não passa de um conhecimento abstrato sobre alguma coisa. Senão, a nossa fé não nos leva, como os reis magos, à manjedoura de Belém. Último elemento. Os reis magos, eles vão buscar Cristo no lugar onde na cabeça dele Jesus deveria nascer. Eles esperavam que o rei de Israel, que o Messias, nascesse em Jerusalém, nascesse no palácio de Herodes. O palácio é o lugar onde nascem os reis. E, no entanto, o menino Jesus não nasceu no palácio, nasceu no estábulo. Não nasceu num lugar apropriado para um rei nascer. Nasceu dentro de uma manjedoura. Não nasceu em tapeçarias finas. Nasceu junto ao pelo e ao calor dos animais. Os reis magos tiveram então que refazer
a sua ideia sobre Jesus. Os reis magos esperavam no palácio e ele estava numa gruta. Os reis magos esperavam que ele fosse como os outros reis, mas ele era um rei especial, que se fez humilde para, na humildade, salvar o seu povo. Amados irmãos, também na nossa vida, quantas vezes nós esperamos Deus agir de um modo e Deus age de outro modo? Quantas vezes nós esperamos Deus agir num milagre, Deus agir em algo extraordinário na nossa vida, numa cura, numa libertação, e no entanto, Deus está agindo através da cruz, através do sofrimento, através das percas de cada dia, através da dor. Ali encontramos o nosso Redentor, que veio ao mundo para nos salvar. Então são esses os elementos que eu gostaria que nesta noite santa, noite onde celebramos a Epifania do Senhor, meditássemos e transformássemos em vida da nossa vida, para sermos autênticos seguidores de Jesus, e não somente meros espectadores do seu reino e ouvintes de sua palavra. Creio em Deus Pai, céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Os reis magos ofereceram ao Senhor ouro, incenso e mirra. Ofereçamos nós nossas preces e pedidos, dizendo juntos com muita fé: toda a terra vos adore.